Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo da nossa aula de hoje é equilíbrio iônico. Então nesta aula nós iremos ver o conceito de equilíbrio iônico, estudar constantes de ionização ou de dissociação, estudar ainda poliácidos e polibases e ainda par conjugado ácido-base. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto! Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva para estar incentivando o canal. Faça um comentário logo aqui abaixo com uma pergunta, ou ainda deixe um gostei caso tenha gostado da aula, para estar incentivando ainda mais o canal. Lembrando que nas aulas anteriores, em equilíbrio químico, nós estudamos diversos exemplos de equilíbrio químico, mas não foi utilizado nenhum que continha íons. Por isso que é chamado somente de equilíbrio químico. Já nesse outro, que é equilíbrio iônico, como o próprio nome já sugere, vai conter íons. Então, o equilíbrio iônico é todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons. E esses íons eles podem vir através de uma reação de ionização, que é o que ocorre, por exemplo, de ácidos em água, ou ainda através da dissociação das bases, porque as bases elas são comumente compostos iônicos, então já são formados por íons. E quando ela entra em contato, por exemplo, com a água, os íons se separam. Então, relembrando, a ionização ela é uma reação química e que ocorre com a formação de íons que não existiam anteriormente, e para isso vamos utilizar como exemplo um ácido hipotético, que é o HA, onde o A representa um ânion. Observe que está reagindo com a água, formando o cátion hidrônio mais o ânion A1-. Então, esse aqui é um exemplo de uma reação de ionização. E se este ácido hipotético que estamos utilizando como exemplo for um ácido forte, ele vai ter um grau de dissociação bastante elevado. Então significa dizer que ele vai formar mais íons hidrônio. Portanto, vai deslocar o equilíbrio para a direita, no sentido de formação dos produtos. Os produtos que eu digo assim, com relação à reação direta. Já se o HA for um ácido fraco, vai formar pouco cátion hidrônio. Então, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido dos reagentes, ou seja, no sentido da reação inversa. E a dissociação? A dissociação é a separação dos íons pré-existentes em determinado meio. Vamos considerar como exemplo uma base hipotética, COH, onde C representa um cátion qualquer, que ao entrar em contato com a água, esta base, vai separar os íons formando Ca1+, e o ânion hidroxila. Para isso, se a base for forte, ou seja, que apresenta um elevado grau de dissociação, significa dizer que mais íons e os hidroxilas vão estar em solução. Portanto, se a base for forte, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, no sentido da reação direta. Já se a base que for utilizada for uma base fraca, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da esquerda, ou seja, da reação inversa, com a formação da base. Então, preste atenção que tudo que já estudamos em equilíbrio químico, vamos aplicar também em equilíbrio iônico. A diferença é que agora vai conter íons. Constante de ionização ou de dissociação. A constante de ionização ou de dissociação é semelhante ao que vimos anteriormente para as reações de equilíbrio químico, um equilíbrio que não envolvia íons, que tinha o Kc e o Kp. O Kc leva em consideração a concentração e quantidade de matéria, e o Kp leva-se em consideração a pressão parcial dos gases que participam da reação química. Então, é chamado de Ki porque é constante de ionização, mas também pode ser chamado como constante de dissociação. E ela vai ser definida a partir da constante de equilíbrio Kc. Veja, por exemplo, esta reação hipotética, mesma do ácido que utilizamos no exemplo anterior. Então, tem-se o ácido reagindo com a água, formando o cátion hidrônio mais o ânion A1-. O Kc para esta reação vai ser dado da seguinte forma. Kc, não sei se vocês recordam, vai ser igual à quantidade dos produtos dividido pela quantidade dos reagentes. Os produtos, o cátion hidrônio e o ânion A1-, vai ser igual
a concentração em quantidade de matéria do cátion H3O+, vezes a concentração em quantidade de matéria do ânion A1-, dividido pela concentração em quantidade de matéria do ácido HA, vezes a concentração em quantidade de matéria da água. O que nós vamos observar de interessante? Que nesta equação de Kc, a água, que é um solvente puro, está participando, está atuando como um dos membros para se calcular o Kc. Como a água é um solvente puro, ela apresenta atividade igual a 1. Então, ela não vai interferir no valor da constante de equilíbrio. Então, podemos escrever da seguinte forma. Kc vezes a concentração e quantidade de matéria da água igual a concentração e quantidade de matéria do cátion hidrônio, repetindo o que tinha antes, vezes a concentração do ânion A1-, dividido pela concentração e quantidade de matéria do ácido. Vai ser HA. O que vamos observar de importante? Vou mudar aqui a cor do pincel para que fique mais prático o nosso entendimento. Que esse produto Kc vezes a concentração e quantidade de matéria da água é o que chamamos de Ki, que é a constante de ionização. Então, isso significa dizer que a constante de ionização vai ser igual a concentração do íon hidrônio, H3O+, vezes a concentração e quantidade de matéria do A1-, dividido pela concentração do ácido, HA. Tá? Então, veja que a diferença, porque o solvente ele não vai participar para o cálculo do valor da constante de ionização. De forma análoga, podemos observar para a base, que tem-se a base entrando em contato com a água, os íons irão se separar. Então, o valor de Ki para essa reação vai ser igual a concentração e quantidade de matéria Ca1+, que é um dos produtos, vezes a concentração do ânion hidroxila, menos. Dividido, veja que a concentração e a quantidade de matéria da água já vai estar inclusa no valor juntamente com o Ki. Então, vai ser dividido pela concentração da base. Pronto. Então, essa vai ser a constante para uma reação que envolva, não uma equação química que envolva a base. Mas, a partir disso, podemos observar alguns fatos interessantes, ou então algumas observações importantes que vocês devem ter em mente, já que vocês podem utilizar outros livros ou de outros autores para poder fazer esse estudo. Essa constante de ionização, o Ki, como é para o ácido, vocês podem também encontrar o valor como sendo representado por Ka, que é para dizer que é a constante do ácido. E ainda o Ki pode ser representado por Kd, que é a constante de dissociação, que é para o caso das bases. E neste caso, a constante vai ser Kb, que é a constante da base. E ainda que quanto maior for a constante do ácido, maior vai ser o grau de ionização do ácido. Consequentemente, mais forte vai ser o ácido. E vice-versa, ou seja, quanto menor for a constante de equilíbrio, menor vai ser o grau de ionização, consequentemente, menos forte ou então mais fraco vai ser o ácido. E ainda para a base, quanto maior for o valor de Kb, maior vai ser a dissociação da base, consequentemente, mais forte vai ser a base e vice-versa. Quanto menor for o valor de Kb, que é a constante da equação, menor vai ser o grau de dissociação, consequentemente, mais fraca vai ser a base. Tá? E ainda tem em mente que o valor de Ka e Kb ele só é alterado com a temperatura, assim como acontece com o valor de Kc e o valor de Kp.
Vamos lá então para estudar os poliácidos e polibases. O que são poliácidos e o que são polibases? Os poliácidos são os ácidos que apresentam mais de 2 hidrogênios ionizáveis. E polibases são aquelas que apresentam mais de duas ou mais hidroxilas que podem ser dissociadas. Vamos ver então essa parte de poliácidos e polibases, porque tanto na ionização quanto na dissociação, respectivamente, o hidrogênio ionizável ele vai ser liberado por etapas. Ou seja, se tiver 2 hidrogênios em um ácido que seja ionizável, os hidrogênios vão sair por etapa. Primeiro, um hidrogênio vai ser ionizado e depois, na segunda etapa, o outro hidrogênio vai ser ionizado. A mesma coisa acontece com a base. Se ela tiver 3 hidroxilas, por exemplo, a primeira hidroxila vai sair na primeira etapa, na dissociação, depois o ânion vai liberar a outra hidroxila, depois vai liberar a terceira hidroxila, ou seja, ocorre por etapas. Vamos pegar como exemplo este ácido hipotético, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Na etapa 1, observe que o ácido ele vai reagir com a água, liberando o primeiro hidrogênio ionizável, que vai formar o cátion hidrônio. E ainda este ânion também vai estar presente em solução. Para essa reação, tem-se a constante, que é o Ka1, e tem-se ainda o grau de ionização, que é o alfa 1. Depois, esse ânion que foi formado, ele vai reagir com outra molécula de água, liberando mais um hidrogênio ionizável, que vai formar o íon hidrônio, formando ainda este ânion. E aqui terá-se a constante do ácido 2 e o grau de ionização 2. O que a gente pode observar comparando essas duas reações? Que o primeiro hidrogênio que é liberado, que é ionizado, ele sai mais facilmente. Já o segundo átomo de hidrogênio ionizado ele já tem maior dificuldade para sair. Por quê? Observe que na solução vai estar presente um ânion que foi formado. Esse ânion ele vai tentar atrair, ou seja, ele tem uma certa relação atrativa pelo hidrogênio ionizado. Então, mais difícil vai ser dele ser ionizado. Na etapa 3, o ânion que ainda tem o ânion com carga 2+, que é o ânion bivalente, ele não apresenta um hidrogênio ionizável. Vai reagir com a molécula de água, formando mais um cátion hidrônio e formando um ânion A3-, que é um ânion trivalente. E tem-se para a reação a constante A3 e ainda o grau de ionização alfa 3. Se a gente for somar essas 3 etapas, vamos encontrar uma reação global. E os membros que apresentam tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eles vão ser cancelados. E após fazer esse cancelamento, vamos encontrar que a reação global vai ser o ácido com 3 hidrogênios ionizáveis, reagindo com 3 moléculas de água, ou seja, uma molécula de água para cada hidrogênio que vai ser ionizado, formando 3 cátions hidrônio, mais o ânion trivalente, que é o A3-. E para esta reação global, tem-se a constante de ionização, que é o Ka, e ainda o grau de ionização para este ácido. Vamos então representar a constante para cada uma dessas etapas. Então, o K1 é representado dessa forma, os produtos divididos pela concentração do reagente. Observe que a água ela não vai entrar no valor, porque ela já está inserida no valor da constante do ácido. O K2 vai ser representado pela forma semelhante, os produtos divididos pelo reagente. O K3 também produtos divididos pelo reagente. E ainda na reação global tem-se esta representação. Tá? O Ka vai ser igual à concentração e quantidade de matéria para o ânion trivalente, vezes a concentração do íon hidrônio elevado a 3, porque o coeficiente estequiométrico dele é 3, dividido pela concentração do ácido. A partir desse ponto, tem um fato interessante que deve ser destacado, que o produto Ka1 vezes Ka2 vezes Ka3 vai ser igual à constante da reação global. Tá? Vamos representar isso. Observe, tem esse K1 vezes Ka2 vezes Ka3, que vai ser igual ao Ka. Como é que a gente vai provar que vai ser igual ao Ka? Porque cancelando o que tem esse no denominador e no numerador, A2,